Boa noite, povo de Deus. Alegria estar aqui com você mais um dia. Hoje é um dia tão esperado por Deus, por Nossa Senhora. Você que está entrando, Dani, a primeira a entrar na nossa live. Que alegria, né? Que alegria estar com vocês aqui hoje. Quem aqui estava aqui no dia dessa live, que ia ser na segunda-feira, coloca assim a mãozinha para cima. E que você está voltando para não perder essa chance de falar hoje sobre a Virgem de Fátima. Sobre a Virgem de Fátima. Uma alegria muito, muito, muito grande. Já vou convidar aqui o Joaquim, entrando com a gente. Vou aumentar aqui. Presente de Nossa Senhora para nós. Joaquim, que alegria, meu irmão. Que alegria. Boa noite, irmãos. Tudo bem? Boa noite. Uma alegria muito grande, meu irmão, ter você aqui, viu? Muito, Sim, muito. senhora. A dificuldade Foi uma foi grande. luta. Foi uma luta, mas valeu a pena, graças a Deus, não é? Um abraço muito grande para o Pedro, porque foi incansável. E eu não sabia o que é que se passava, porque eu não domino as tecnologias. Eu quer dizer, não domino nada. Mas, não é? É livros que eu normalmente tenho para poder partilhar com vocês algumas riquezas que Deus nos dá a conhecer. Que coisa boa, meu irmão. Deixa eu te pedir para você chegar um pouquinho mais perto da câmera, que eu acho que a gente vai conseguir te ouvir Espera que eu vou melhor. buscar aqui as coisas que assim. Isso, perfeito. Vou tentar falar também pausadamente para você. Pode ser que a gente tenha alguma dificuldade com os nossos sotaques, mas com a Sim. graça de Deus vai dar tudo certo. Então, queria primeiramente, saudar o Joaquim, né? Pela presença dele. Nós tentamos fazer essa live na segunda-feira última, não foi possível. Tivemos algumas dificuldades em termos de conexão, enfim. E hoje nós estamos aqui mais uma vez na comunidade para falarmos sobre as aparições de Fátima. Então, queria convidar você que está aí entrando no nosso Instagram, no Instagram da Comunidade Católica Adorai, que você já pode aí marcar no aviãozinho e ir convidando outras pessoas, porque é realmente uma grande graça para nós, né, falarmos sobre essa aparição, Joaquim. É uma alegria muito grande. Queria saudar todo mundo que está online, todas as pessoas que irão participar, que irão assistir essa live depois. E também queria dar a oportunidade que você pudesse saudar os irmãos que estão entrando aí. Padre Bernardo, inclusive, já está online, viu, Joaquim? Quero saudá-los e queria colocá-los no coração imaculado de Maria, todo esse povo brasileiro, não só os que nos estão a assistir, que estão a partilhar connosco, que estão a entrar connosco, mas também as suas famílias e toda a nação brasileira. O carinho que tem por Nossa Senhora de Fátima, um povo também mariano, e como Nossa Senhora nos ensinou, que a cada Ave Maria é uma consagração ao seu Imaculado. E por isso eu rezo 3, porque é uma consagração não só ao seu coração, mas também ao coração do seu Filho muito amado, Nosso Senhor Jesus Cristo. E então, todos nós vamos usar esta Ave Maria por este lindo povo, não é? Que se deixou amar, deixou-se abraçar nos descobrimentos pelos portugueses e se manteve fiel, não é? Ao seu caminho, se manteve fiel à sua matriz, à matriz católica, à matriz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso rezamos todos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amém.
Então, Joaquim, queria te apresentar, né, para as pessoas. Você pode até falar um pouco, se apresenta aí para a gente, fala um pouco como é a sua Olha, perspectiva. eu sou um simples servo da vinha do Senhor, como dizia o Papa Bento XVI, não é? Sou um pobre inútil. Gosto muito e tive em 2004 aqui a graça da amizade que tinha com o Padre Conde, que foi vice-postulador da causa do Francisco e da Jacinta, e depois faleceu, e depois também tive o privilégio de conhecer e ter uma amizade também com a postuladora, vice e depois postuladora, a irmã Ângela, que terminou o processo da canonização. E como eu dizia, eu tive uma experiência, uma única vez estive com a irmã Lúcia, em 2004, em maio de 2004, quando o Padre Conde pediu-me se eu podia conduzir o seu carro até Coimbra, onde ela estava no Carmelo. E fui, na altura, com o Dom Serafim, bispo desta diocese, e mais uma pessoa que nos acompanhou. E o Padre Conde tinha um encontro com a irmã Lúcia, e então fomos. E eu pensei que era só de motorista, pronto, e fiquei no carro. E o Padre Conde, uma pessoa extraordinária, um homem santo, não é? E que me fez apaixonar ainda mais pela mensagem de Fátima, disse, não, vem comigo. E lá fomos, lá entramos, e a irmã Lúcia, nas suas palavras, virou-se para mim, a determinado momento da conversa, e disse, Nossa Senhora gosta muito de ti, mas não decepciones Nossa Senhora. Eu acho que desci à terra, subi aos céus, porque falar com alguém que viu Nossa Senhora, eu nem conseguia olhar diretamente. Estava ali muito, eu não digo oprimido, mas muito envergonhado, muito, quase que nem respirava. E quando ela tem esta frase, porque ela tinha uma voz forte, uma voz convicta, uma voz de fé, e me diz isto, não é? O meu corpo estremeceu, parecia que tinha morrido, não é? E de facto essa experiência, e depois com a vinda para cá, de Coimbra para cá, para Fátima, o Padre Conde foi brincando um bocadinho comigo, não é? E disse, olha, para a irmã Lúcia dizer que Nossa Senhora gosta de ti, Joaquim, agora, não é? Andar direitinho, pronto. E foi a partir desse momento que comecei a debruçar um bocadinho mais sobre a mensagem de Fátima, e graças a Deus, hoje estou no Santuário de Fátima já há uma série de anos, a convite já deste novo bispo, o Dom António Marto. Sou assistente espiritual e social, ou seja, eu atendo mais ou menos no santuário à volta de 1000 e tal pessoas. Estás a ouvir? Está tudo bem? Eu estou a ouvir-te bem. Não estás a ouvir? Mas não sei. Pronto. Voltou. Será que é da net? Mas eu aqui tenho bastante net. Pronto. Voltou. Deve ter sido da net. Eu estava a dizer que sou assistente espiritual e social aqui no Santuário de Fátima. A parte espiritual é uma parte também da área da psicologia. Nós atendemos casais, pessoas que têm dúvidas, pessoas que acham que têm algum problema espiritual ou não, e eu faço esse tipo de atendimentos. Normalmente, por ano, ando à volta de 1000 e tal pessoas por ano que atendo. E depois também temos a parte social, que é uma parte de pessoas, às vezes carenciadas, que necessitam de alguma ajuda para poder, portanto, um cabaz alimentar, ou às vezes uma ajuda numa fatura de água ou de luz, em que nós também fazemos esse tipo de trabalho. E também estou na pastoral da Mensagem de Fátima, não é? Com uma equipa, somos uma equipa, não há aqui líderes nem deixar de ser líderes, somos uma equipa também com sacerdote, que também abordamos estes temas disso. Além de fazer algumas conferências, ainda ontem aconteceu uma, falar sobre mais ou menos esta situação que estamos a acontecer
neste tempo, no mundo inteiro, que não há soluções, há caminhos, não é? O tema foi esse, porque procuramos sempre soluções e muitas vezes nos esquecemos que o objetivo ou o sentido verdadeiro é o caminho, não é? Porque é preciso percorrer um caminho, é preciso fazer um caminho para, de facto, a gente atingir as metas, atingir os objetivos, porque sem isso, sem as soluções imediatas, normalmente não dão um resultado ou estão a prejudicar outras pessoas, não é? É verdade, Joaquim. Joaquim, você trazendo aí um pouco dessa sua experiência belíssima, né? Primeiro com esse sacerdote que tinha esse contato tão próximo com a postulação da causa dos pastorinhos, depois com a própria irmã Lúcia, né? Realmente, e ainda ouvir dela que a Santíssima Virgem tem um apreço especial por você, realmente é uma graça, é uma alegria muito, muito grande. E aí eu pergunto para você que atua aí no Santuário de Fátima, Joaquim. A gente viveu na semana passada, no dia 13 de maio, 103 anos da aparição, né, de Nossa Senhora em Fátima. E a gente está acostumado a ver aquela cena do santuário completamente repleto de pessoas, né? Até tem uma imagem aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para quem está online, uma imagem que mostra um pouco como é o Santuário de Fátima no dia 13 de maio. É um mar de velas, né, de peregrinos do mundo inteiro. E aí, nesse ano, aqueles que puderam ver, nós vimos aquele vazio, né, aquele silêncio, poucos peregrinos, e você teve a graça de estar lá nesse dia, não é? Joaquim, você me falou que foi servir na Santa Missa. Me fala como foi essa sensação de viver isso nesse 13 de maio. Olha, foi uma situação, de facto, que, até partilhando com alguns sacerdotes e alguns colegas que pudemos participar, porque só os colaboradores e só alguns colaboradores é que puderam participar, porque tinham algumas missões, ou seja, houve 21 colaboradores que levaram uma vela acesa, que representava as 21 dioceses de Portugal. Foram outros colaboradores que foram rezar a dezena do terço, outros que estiveram a participar nas leituras da Eucaristia. Portanto, foi um número reduzido. E os outros colaboradores estiveram a assistir, como a maioria dos peregrinos, através da televisão. E, de facto, foi um misto de situações, de sensações. Primeiro, um misto de facto, um vazio, onde faltou ali o calor, onde faltou ali quase aquele afeto íntimo entre Nossa Senhora e o povo e Nossa Senhora. De facto, a gente sentiu isso. Mas também sentiu que durante o 12 e depois no 13, porque esteve muito nevoeiro no dia 13, nós sentimos que Deus não nos abandonou. E só houve 2 vezes este vazio no santuário. A primeira aparição, que só estiveram os 3 pastorinhos, porque depois em junho já estiveram mais de uma centena de peregrinos, e depois logo em julho já tiveram entre 5 ou 6 mil peregrinos e por aí fora. E agora, desta vez, provocado por esta pandemia. Mas o Sr. Bispo, Dom António Marto, ele tem uma homilia muito profunda que aqueles que quiserem reler ou aprofundar um pouco, podem ir ao site do Santuário e tirar a homilia que está lá colocada. Que ele diz que esta peregrinação também nos levou a ter um encontro pessoal connosco próprios. Ou seja, a fazer uma peregrinação interior, não é? Em que é o mais importante, o nosso interior. Que sentido nós estamos a dar ao nosso interior? Como é que estou a viver este tempo, não é? Como é que eu estou-me a aproximar de Deus, não é? Como é que eu estou a lidar com esta relação, não é? Diante da pandemia, esta relação com Deus. Eu baixei os braços, eu perdi a esperança, ou eu agarrei-me ainda mais e tenho esta esperança de que amanhã este recinto será pequeno para tanta gente, não é? E o Sr. Bispo foi muito ungido mesmo, muito cheio do Espírito Santo na sua homilia. Mas, de facto, e há um momento ali na homilia que há uma nuvem tão densa que se abate sobre
sobre o recinto todo, que nós não víamos, sei lá, uns 15, 20 metros, não víamos mais de 15, 20 metros de distância. A própria capelinha, do altar para a capelinha, nós quase que não conseguimos ver a capelinha, não é? E de repente, quando quase que está a terminar a Santa Eucaristia e aparece o Santíssimo Sacramento, que nós temos sempre aquele momento de adoração eucarístico, a nuvem parece que sobe, não é? E há quase uma luz, mas uma luz, não uma luz quase natural. Eu estou a falar da minha experiência pessoal, que estive muito atento. Eu senti ali que não era uma luz natural, que não era uma luz do sol, mas que era uma luz mais cristalina do que o próprio sol, não é? Foi a minha interpretação e partilho com vocês, não é? Senti isso, não é? Ou seja, Deus a dizer, eu estou presente, aqueles que estão aqui e aqueles que estão a assistir. Foi mais ou menos isto que eu vivi nesta experiência de 12 e 13 de maio. Que coisa linda, Joaquim. Você partilhando, realmente eu tive acesso à homilia do bispo e realmente é assim de uma profundidade imensa, né? Aquilo que Deus, a obra que Deus faz naquele silêncio, a obra que Deus está fazendo na nossa vida como se fosse um retiro realmente, que todos nós estejamos vivendo, né? E aí você falou um pouco das aparições, eu já queria começar a introduzir um pouco esse tema, as pessoas que estão entrando agora, nós estamos falando sobre as aparições da Virgem de Fátima, aqui com a imagenzinha dela. Eu queria começar falando um pouco sobre as crianças, Joaquim. Quem foram essas 3 crianças, né? A gente conhece já Joaquim, eu tenho Joaquim, Francisco e Jacinta. Jacinta, Francisco e Lúcia. Tenho aqui a imagem deles. Exato. Lúcia. É esses mesmos. E aí você pode... Joaquim vai falar... A gente queria que a gente falasse um pouco, Joaquim, sobre quem foram essas 3 crianças que foram agraciadas, né? Que são os videntes de Fátima, que tiveram a graça de contemplar a Mãe de Deus em Fátima. Olha, a Lúcia era uma menina, portanto, a mais nova, era uma menina que, da sua tenra idade, ela aprendeu a rezar a Ave Maria, não é? E a aprender a doutrina da catequese. Porque a mãe da Lúcia era catequista. E então ensinava as filhas, porque naquela altura tinha-se muitos filhos, e ensinava às filhas. E a Lúcia no colo, conta ela nas memórias, a Lúcia no colo da mãe, com 5 aninhos, ela aprendeu a doutrina e a rezar a Ave Maria e o Pai Nosso. Quando a mãe ensinava às irmãs mais velhas, que tinham 10 e 11 anos de idade. Depois, a Lúcia tem uma experiência muito bonita, porque, ou seja, Deus escolhe, sim, mas esta escolha de Deus também se dá à abertura do nosso coração. E a Lúcia tem aqui, logo na tenra idade, esta abertura do coração para Deus. E com 6 anos, a mãe mandou, num dia que era de preparação para a primeira comunhão, a mãe mandou, juntamente com as irmãs, para ela ir à igreja e confessar-se, não é? Entretanto, o prior vai confessando as meninas e acaba por confessar a pequena Lúcia. Prior é o parco, o padre da paróquia. Sim. E quando a confessa e pergunta-lhe a doutrina... Aliás, desculpa, não confessou. Perguntou-lhe pela doutrina. E ela disse, e depois perguntou-lhe quantos anos tinha a Lúcia. E a Lúcia respondeu, honestamente, que tinha 6. E o padre disse à Lúcia que não podia fazer no domingo a comunhão, porque só tinha 6 anos e, no mínimo, tinha que ter 7. Entretanto, o que acontece... é que o Padre Cruz, que portanto, está em processo de beatificação, veio ajudar na paróquia a confessar as crianças. E viu a Lúcia a chorar compulsivamente, porque Lúcia tinha um desejo, um ardor muito grande. E o Padre Cruz leva-a para a sacristia e pergunta à menina o que ela tem, ela conta, e então questiona-lhe a doutrina e confessa. E depois vem para fora e chama
o sacerdote da paróquia diz: esta menina está mais do que bem preparada para fazer a comunhão, a primeira comunhão. Está mais bem preparada do que alguns destes meninos que estão aqui. E o padre ficou um pouco indeciso na altura, e o padre Cruz virou-se para ele e disse: se o senhor não assumir, eu assumo por ela que ela está preparada. Eu assumo essa responsabilidade. E assim foi, o prior aceitou ela confessar-se, não é? Fazer a primeira comunhão. Mas há aqui um detalhe muito lindo, maravilhoso, que só anos mais tarde é que ela conta. Nem a mãe ela disse isso à mãe. Porque, vou contar aqui primeiro o momento caricato e depois o momento mais sensível. O momento caricato, que é que Lúcia tinha uma voz, já naquela pequenez, uma voz forte. E quando se foi confessar, todas as crianças ouviram os pecados dela. Meu Deus do céu, que vergonha. E quando ela saiu da confissão, toda a gente se ria por causa dos pecados. Até a mãe, que estava lá, e ouviu. E repreendeu-a. Só que há uma coisa que ela não ouviu, e que Lúcia falou ao Padre Cruz, e o Padre Cruz a ela. É que o Padre Cruz disse para ela ter sempre um coração puro para Nossa Senhora, não é? Que se mantivesse sempre pura para Nossa Senhora, para fazer sempre aquilo que Nossa Senhora, imitar a Nossa Senhora, digamos assim. Uhum. E Lúcia responde que sim, que é isso que deseja, que sempre desejou ser pura para Nossa Senhora e para Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, mas essa parte de dizer sim, e este diálogo entre o Padre Cruz e ela, ninguém ouviu. E a mãe ficou entregada com isso. E perguntou-lhe, e ela não falou. Disse que era uma coisa mais pessoal. E como havia lá uma imagem, que ainda hoje lá está, a imagem na paróquia, onde a família da Lúcia ia limpar a igreja, arrumar o altar, colocar flores nas imagens, e a pequena Lúcia também ia para ajudar com as irmãs quando iam fazer isso. E aquela imagem, rezavam sempre junto àquela imagem. Quando a Lúcia foi rezar diante dessa imagem como penitência, ela olhou para a imagem e Nossa Senhora sorriu. Né? Com 6 anos começa aqui o grande sinal disso. Não é? E aquilo passou-se, não é? E continuou. Depois, com 6 ou 7 anitos, 8 anitos, mais ou menos, ela teve que assumir o rebanho. Ela não queria muito, mas diante daquelas... naquele tempo, e diante das situações que se vivia naquele tempo, porque Portugal era um país de agricultura e de rebanhos, pronto, não havia outra hipótese, e então ela teve que assumir aí o rebanho e começa a andar com o rebanho. Os outros dois são irmãos, não é? O Francisco, um jovem pacato, muito amigo do seu amigo, não gostava de confusões, não era aquele tipo de rapaz que anda, como vocês dizem no Brasil, a brigar uns com os outros, não é? Era um rapaz que sempre pacificador. Mesmo com os amigos, pacificador, muito. Ele, por exemplo, gostava e amava muito a natureza. Faz-nos lembrar Francisco de Assis, não é? Há um episódio que os amiguitos deles caçam 2 pássaros e o Francisco queria que os soltasse. E ele disse, não, nós não vamos soltar, ficamos com eles. E ele foi buscar, na altura, dinheiro, 2 ou 20 vinténs, agora não me recordo assim de cabeça, acho que foram 2 vinténs. E foi buscar a casa, deu aos amigos, e depois pegou na gaiola e soltou os pássaros. E os amigos perguntaram que ele perdeu tudo, ou seja, perdeu o dinheiro e perdeu os pássaros, porque eles pensavam que ele ia ficar com os pássaros. Não, ele diz que os pássaros têm que ser livres. E a frase que ele diz ao pássaro, diz para os pássaros, voa, pássaro, voa muito alto e nunca mais te deixes apanhar, não é? Ser livre, não é? Portanto, tinha esta característica, o Francisco tinha muito mais, mas senão a gente depois não consegue chegar às outras coisas.
A Esse é o Jacinta. Francisco. Vou mostrar o Francisco para todo mundo. Sim, o Francisco é esse, exatamente. Na O aparição pai mariana, deu-lhe um ele tinha... pífaro. Na O aparição pai deu-lhe um... mariana, não é isso? 8, 9 Diga, anos. diz. Na aparição, na data da aparição, a idade dele era Tinha 8 anos. 8 anos. Tinha. E a Jacinta tinha 7 e a Lúcia tinha 10. Tinha 10. O Francisco, o pai deu-lhe um pífaro e ele tocava muito. Um pífaro é tipo uma flauta. Para vocês compreenderem, é tipo uma flauta. Toca diferente, mas o instrumento é parecido. E ele gostava muito, tocava muita música. A Jacinta era um bocadinho mimada, não é? Era um bocadinho, às vezes, difícil, porque gostava que as coisas fossem feitas um bocadinho à sua maneira. Os jogos também eram feitos segundo mais ou menos as suas regras, e se não, amuava, não é? Isto era antes das aparições. Depois é que as coisas começaram a ser diferentes, não é? E aí as coisas tornaram-se, ou seja, assumiram, não é? Assimilaram de tal forma estas visitas do céu, desde o anjo até as últimas aparições de Nossa Senhora, que eles mudaram totalmente. De facto, há aqui uma mudança interior das crianças, tornaram-se quase adultas, não é? No sentido de partilhar toda a mensagem de Fátima, sim. Perfeito. E aí você traz na sua fala que eles viram um anjo, né? Sim. Antes de chegar ao anjo, Catiúcia, eu queria só colocar como é que o céu olha para nós. Para nós, e aqui nós, filhos de Deus, não é? Porque, reparem, e eu tinha aqui nos meus apontamentos, só para não me esquecer, não me falhar nada. Porque, na época das aparições, nós estávamos na Primeira Guerra Mundial, onde estava a ser ceifada milhões de vidas, não é? Uhum. E nós temos o Bento XV, que é de 1914 a 1922, Papa, e ele, a 5 de maio de 1917, diante de tanta dor, de tanto martírio, de tanto sofrimento, ele faz uma súplica, não é? Quase uma súplica de sangue ao céu, não é? Suplicando a Nossa Senhora, invocando Nossa Senhora, como Rainha da Paz, não é? Que rogai por nós, Nossa Senhora, não é? Porque o mundo está em guerra. Isto a 5 de maio de 1917. A 13 de maio de 1917, Nossa Senhora responde, aqui em Fátima. Não é? E Bento XVI assume isso, não é? Como, de facto, o fim da guerra deve-se a esta aparição de Nossa Senhora, porque o povo entendeu que precisava de rezar. Não é? E não foi só em Portugal, mas o mundo começou a rezar. E mesmo já soldados em guerra, que estavam em guerra, que ouvindo as notícias, começaram a escrever, de facto, para a Nossa Senhora, para aqui, para Fátima, pedindo, de facto, que os livrasse da morte. Portanto, é importante o céu debruçar-se sobre nós, ou seja, Deus está debruçado sobre nós. Deus escuta as nossas súplicas. Deus vem sobre nós. Portanto, é isso importante. Voltando agora ao anjo. De facto, em 1915, a Lúcia, com umas amiguitas, que era, digamos assim, a escolha delas, elas paravam, e a Lúcia diz que entre abril e outubro de 1915, esse anjo apareceu algumas vezes. Elas normalmente rezavam, ou estavam a rezar, sentavam-se para rezar com as amiguitas, e as amiguitas também viam. Só que não sabiam, ou seja, nem a Lúcia também sabia, portanto, era diferente, mas não sabiam explicar aquilo. E sempre que rezavam um terço, aparecia essa figura no céu, não é? Pronto. Umas vezes não se via bem as mãos, portanto, mas era diferente das nuvens. E tinha uma fisionomia humana, não é? Tinha uma estrutura
humana, mas num silêncio, não é? E a Lúcia descreve que não sentia medo. Mexia consigo, mas não de medo, não de temor, não de insegurança. Havia algo que mexia com ela. E ela continuava e não tinha medo de olhar e continuar a contemplar, podemos chamar até de dizer isto, esse anjo. E foi assim. Depois, em 1916, e eu até, para não citar, para citar aquilo que o anjo diz, a primeira vez que o anjo e a Lúcia não consegue dizer nem verdadeiramente o mês, nem o dia, porque a Lúcia era analfabeta. Ela só vai para a escola a pedido de Nossa Senhora. E a Lúcia não consegue descrever quais foram os meses que o anjo apareceu as 3 vezes. Ela diz que estavam a crescer os dias e que devia ser por volta da primavera, depois o verão e depois mais para o outono. E, portanto, fins de setembro, princípios de outubro, diz que a última aparição foi essa. E quando eles estavam na Loca do Cabeço a rezar, não é? Que é onde apareceu a terceira vez, onde a Catiúcia penso que deve ter ido ver onde é que o anjo apareceu. Portanto, a primeira vez também aparece aí. Eles estavam ali a rezar o terço e depois estavam ali a brincar um bocadinho e o anjo chegou junto deles e diz: não temais, sou o anjo da paz. Ou seja, logo aqui nós vemos o não tenhas medo, né? E é o Deus do amor, o Deus da compaixão, de nos acompanhar neste caminho, né? Sou o anjo da paz. Os pequenos sabiam que havia uma guerra e que era muito grande, porque todos rezavam em casa, nas famílias, por o fim dessa guerra. E então, sou o anjo da paz. Inclusive, Joaquim, o irmão de Joaquim, de Jacinto do Francisco. Francisco estava na guerra também, não era? Não, o irmão de Francisco não. Era da família do Francisco. Porque o irmão de Francisco não era assim muito maiores do que eles. Não? Era um parente dele. Sim, era um parente dele, sim. Exato. Sim. E ele disse, orai comigo, não é? E hoje olhando-se sobre a terra, não é? Com a fronte sobre o chão, levados por este movimento sobrenatural, eles imitaram o anjo. E o anjo depois disse-lhes para pronunciar esta oração. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoro, não espero e não vos amo, não é? E depois de repetir isto 3 vezes, não é? Ele diz, orai assim, os corações de Jesus e de Maria estão atentos às voz das vossas súplicas. E neste instante ele desapareceu. E é aqui que há um misto, o corpo vibra, mas é um vibrar de alegria, um vibrar que eles não conseguem descrever, que não é uma alegria de ter um vestido novo, não é uma alegria de comer algo que desejam há muito tempo, não é uma alegria de estar numa festa, aquela alegria que nós temos às vezes, não é? É uma alegria que saía de dentro e que não sabem bem porquê, não é? E então eles foram fazendo essa experiência. Depois já, a segunda vez, eles estavam num poço que era da casa da Lúcia, dos pais da Lúcia, não é? E aparece, não é? O anjo de repente, não é? E aqui eles estavam a brincar um bocadinho, não é? E o anjo tem assim uma firmeza, diz, que fazeis? Não é? Como quem diz, é urgente rezar, não é? Porque o mundo está a atravessar esta guerra, não é? E diz, orai muito, não é? Os corações de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia, não é? Esta misericórdia, não é? Que eles são instrumentos, não é? De Deus para, não é? Salvar, resgatar tantos que andam perdidos, não é? Oferecei, e aqui que os pastorinhos começam a ter esta mudança, sem os pais deles saberem. Diz ele, oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios, não é?
E claro que ela perguntou, a Lúcia era espebitada porque ela era considerada que falava que nem um papagaio, não é? E Lúcia perguntou logo, não é? Mas como é que havemos de fazer estes sacrifícios, não é? E o anjo responde, tudo o que puderes, oferecei em um sacrifício em ato de reparação pelos pecados, não é? Porque Nosso Senhor, não é? É ofendido, não é? Ele é ofendido, não é? E de súplica pela conversão dos pobres pecadores, não é? Atraí assim sobre a vossa pátria, não é? E aqui é importante, sobre a vossa pátria, a paz, não é? Eu sou o anjo da guarda, não é? O anjo de Portugal. E é aqui que nós, Igreja, e aqui a Igreja Universal, a Igreja do Papa, não é? Do Papa no sentido, a Igreja conduzida pelo Papa, que percebe que cada país tem um anjo, não é? O anjo do Brasil, o anjo de Portugal, o anjo de França, Então, eu sou o anjo de Portugal. Sobretudo, não é? Aceitai e suportai com submissão, não é? E aqui submissão não é estar submissos. Submissão significa estar sobre a mesma missão de Deus, sobre a mesma missão de Nossa Senhora, não é? Submissão e sofrimento, não é? Que o Senhor vos quiser enviar, não é? E estas palavras, diz a Lúcia, gravaram-se no coração deles e no seu espírito, não é? Como uma luz que os fazia tremer, mas ao mesmo tempo compreender quem era Deus, não é? E como nos amava e queria ser amado. Veja só, aqui, só este momento, as crianças têm uma reflexão que poucos adultos conseguem ter. E eles, nós percebemos quem era Deus, não é? Compreender quem era Deus, como nos amava e queria ser amado, não é? Então compreendemos o valor do sacrifício, não é? Como ele era-lhe agradável, não é? E com essa atenção, não é? Convertia muitos pecadores. Então eles perceberam, de facto, a missão que era importante, não é? E depois a terceira aparição, que, como ela diz, finais de setembro, princípios de outubro, não se lembra, diz que os dias já estavam mais pequenos, eles estavam lá, e então o anjo aparece, e aí é um momento eucarístico, não é? Onde o anjo, quando aparece, eles percebem essa luz, penso que até vai ser trevoada, e até se escondem dentro de um refúgio que havia lá naquele local, e de repente a luz desaparece e fica só o anjo. E quando eles veem o anjo traz na mão o cálice e a hóstia. E quando eles olham para o anjo, veem algumas gotas cair sobre o cálice, não é? E quando caem essas gotas, a hóstia e o cálice ficam suspensos no ar, e o anjo desce, não é? E prostrou-se como das outras vezes fez, e repetiu esta oração 3 vezes também, não é? Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente, ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo, presente em todos os sacrais da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Depois de repetir 3 vezes, não é? Levantou-se numa suavidade, não é? Tomou na mão o cálice e a hóstia, deu-me a mim, à Lúcia, a hóstia, não é? E o que continha no cálice deu a beber à Jacinta e ao Francisco. Aqui eles fizeram a primeira comunhão, não é? E dizendo ao mesmo tempo, tomai e bebei o corpo e o sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Reparai os seus crimes, consolai o vosso Deus. E de novo prostrou-se, depois de comungarem, não é? De novo prostrou-se, repetiu connosco mais 3 vezes a mesma oração. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, não é? Portanto, nós vemos que aqui é um momento, não é? Que lá está. Nós começamos a ver o sentido, não é? De que isto não era algo
Ou seja, que não era algo... eu não queria diminuir as outras aparições, mas esta aparição, o centro, digamos assim, desta aparição é Cristo, não é? É a Eucaristia, não é? O centro é Cristo, não é? E, portanto, o primeiro sentido é sempre Cristo, para que depois, nas aparições de Nossa Senhora, às vezes, sem querer, nós levássemos o sentido e nos centrássemos só em Nossa Senhora. Porque Nossa Senhora também diz, não é? E aponta sempre para o seu Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Que é, não ofendeis mais a Nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Porque está muito ofendido pelos pecados dos pecadores. Então, é este sentido, não é? Que aparece. Diz ele, e a Lúcia diz, eu não sei porque é que esta aparição, porque ainda não tinha conhecido as aparições de Nossa Senhora, ela disse, não sei porque é que esta aparição causou em nós estes efeitos diferentes, não é? Porquê? Porque tinha visto o anjo em 1915, já houve o seu interior já foi remexido. Mas esta aparição, não é? Com a adoração eucarística e a comunhão, provocou algo nela, mexeu nela, efeitos diferentes. Diz ela, era uma paz, era uma felicidade, era ao mesmo tempo um abatimento físico, era uma agilidade expansiva, mas também um aniquilamento. Era sentia uma divina presença, não é? Era um entusiasmo comunicativo, não é? Era tantos sentimentos que eu não sabia mais o que portanto, escrever diante daquilo que ela se lembrou quando escreveu estas memórias, não é? A pedido do bispo da altura, não é? Exatamente. E é muito bonito você falando isso, Joaquim, porque tem a ver um pouco com a pergunta que está chegando aqui para a gente, de Mirne, que ele diz, as aparições angélicas que precederam Nossa Senhora, né, que Joaquim está aqui justamente trazendo um resgate dessas 3 aparições que os 3 viveram, né, do anjo de Portugal. Ele pergunta se tem o objetivo principal de preparar os corações dos pastorinhos, né, fazendo com que eles rezassem mais, com que eles já tivessem essa dimensão da conversão dos pecadores, de rezar pela conversão dos pecadores, de aceitar os sofrimentos, né, de fazer penitência. Você percebe se isso de fato preparou um pouco o coração dos pastorinhos? Sim, a Lúcia diz isso mesmo, não é? Que depois, claro, com o passar do tempo e depois de se tornar mais adulta, digamos assim, de poder ter mais maturidade, ela diz isso, não é? Porque talvez, se não acontecesse isso, talvez a mensagem não fosse tão profunda ou não fosse tão abraçada até pela Igreja, não é? Até pela Igreja. Porque este percurso todo, quando Nossa Senhora aparece em 13 de maio, Nossa Senhora pergunta, e a primeira pergunta, quereis oferecer-vos a Deus? Se não tivesse esta preparação, não é? São crianças, não é? Mas claro, como é que eu vou fazer isso? Isso dói muito? Isso é muito difícil? A Lúcia teria perguntado, como qualquer um de nós. Sim. Mas diante de tudo aquilo que já estão a viver, não é? Claro que é no impulso, não é? Mas um impulso, não um impulso sem ser pensado, sem ser refletido, mas é um impulso que brota do seu coração. É um impulso que diz, eu quero, não é? E assumo, e tanto o assumiram, os 3 cumpriram na íntegra essa promessa, não é? E disseram, sim, queremos, não é? E, portanto, e ela depois diz, mas tereis muito que sofrer. Não tem problema nenhum. Nós até arranjamos mais sacrifícios, que depois eles venham arranjar mais sacrifícios para eles, que eles depois vão meter uma corda à cintura, andam só de dia com a corda, mas depois, isto é pouco, vamos dormir com a corda. E depois é o próprio Nossa Senhora, em 13 de agosto, que não é 13, é 19 de agosto, na aparição de agosto, que vai dizer,
acho que é agosto, ou é agosto ou setembro, eu vejo já, que ele diz: Nosso Senhor está muito contente pelos vossos sacrifícios, mas não quer que dure mais com as cordas. Ou seja, o zelo de Deus para connosco, não é? Há limites para o nosso sacrifício, não é? E Deus não quer que a gente exceda, não é? Quer que a gente viva, não é? Que aceite, sim senhor, os sofrimentos, mas não provoque quase uma autoflagelação, não é? Ele não quer isso. Deus é bom demais. Deus nos criou, não é? Para o amor e não para a dor. Exato. E aí, sobre essa questão que você traz aí, tem um filme que retrata um pouco isso, Joaquim. Eles com a corda na cintura, né? E até alguns momentos em que eles reclamam um pouco que eles demonstram nas expressões faciais que estão um pouco incomodados com aquela corda que eles dormem, acordam com aquela Sim, eles estão e sofrem muito, porque aquele tipo de corda era uma corda, daquele tempo, era uma corda áspera. Uhum. E com o mexer, a corda roçava na pele e o que acontece? Ganhava ferida e incomodava, porque não deixava-os descansar a noite tranquila, não é? Portanto, sempre que mexiam-se durante o sono, doía e depois acordavam e, portanto, muitas vezes vinham, há testemunhos que dizem que muitas vezes eles estavam cansados e quando se sentavam para descansar um bocadinho com o rebanho, de vez em quando adormeciam porque o descanso era pouco. E Deus vê isso, não é? Deus não quer que vá além daquilo que é ou seja, o sofrimento que acontece na nossa vida. Ou seja, o sofrimento natural, não é? Porque quando eu peco, Catiúcia, eu estou a ofender a Catiúcia e todos os meus irmãos que estão neste momento alguém que está a ligar para mim para o telemóvel. Eu estou a provocar sofrimento também na vida dos outros, não é? Sim. Portanto, e isso já é natural, não é? Então, Deus não quer que a gente exceda, não é? Esses mesmos sofrimentos, não é? Isso mesmo. E aí, então, depois dessas 3 aparições, né, do Anjo de Portugal, que eles viveram, chegamos às aparições da Virgem Maria, né? De Nossa Exato. De Fátima. E aí eu pergunto, a gente não tem tanto tempo, se for o caso, a gente vê a possibilidade... Catiúcia, quantas vezes precisares, que agora já sei e vou arranjar o meu telemóvel para ir, eu não tenho problema nenhum em estar com vocês. Vocês marcam os dias e eu preparo-me para isso. Porque, de facto, eu sabia disto, que isto é muito denso. E estar a explicar por... Deixa-me só ver aqui uma coisa. Pois não. Filha, eu agora não posso atender que estou num direto, está bem? Depois eu falo contigo, está bem? Tá, até já. Tá, até já, obrigado. Até já, obrigado. Hoje o Brasil está inteiro, porque era do Brasil. Então, eu já sabia, era de Cachoeira Paulista, que devem querer também alguma entrevista. E então, eu já sabia que isto ia ser muito denso. E para nós falarmos, e para também os nossos irmãos aprofundarem um pouquinho, nós não podemos passar pela rama, não é? E por isso eu já me tinha, no meu coração, já me tinha disponibilidade para as vezes que a Catiúcia e o grupo assim o quisessem, não é? Porque cada mensagem é um tesouro. Cada mensagem é um tesouro. E nós precisamos, porque elas têm sempre um sentido. Tanto, por exemplo, nós sabemos que na mensagem de maio, não é? Esta oferta para o céu, e depois há logo a pergunta: nós vamos para o céu, não é? E a Lúcia diz, a Nossa Senhora diz à Lúcia: sim, o Francisco e a Jacinta vão breve, tu ficas aqui mais algum tempo. E ela fica ali um bocadinho triste, não é? Mas ela diz: não te desanimes, não é? Que o meu coração irá te acompanhar, não é? Portanto, vê-se logo esta
esta caminhada, não é? Mas depois, em junho, vem a grande promessa do Imaculado Coração de Maria, mas em julho, a Lúcia não quer ir às aparições. E é bonito, eu só estou a dar uma pincelada que depois eu volto atrás. Porquê? E isto tem tudo um sentido. Porquê? Porque Lúcia começa a sofrer muito. É chamada de mentirosa, não é? Depois, a mãe também não acredita muito porque olha para a sua filha. Como é que Nossa Senhora é capaz de vir ter com uma pessoa que é analfabeta? Uma pessoa do campo? Uma pessoa que não é culta? Como é que pode visitar e como é que ela pode dizer estas coisas, não é? Está a enganar aqui a cidade toda, a aldeia toda, não é? Depois também as pessoas começam a procurar, a querer saber, a curiosidade muito, e começam a estragar a cultura dos pais do Francisco e da Jacinta e dos pais da Lúcia, não é? E eles não começam a ter sossego e a Lúcia começa a fazer esta interpretação. Mas o céu, o anjo é o anjo da paz. Deus é o Deus da paz. Isto devia trazer paz, devia trazer serenidade à minha vida e trouxe-me um tormento. Eu não tenho mais paz, eu não tenho mais sossego. E ela começa a fazer a interpretação, isto é do demónio. É o demónio que nos anda a enganar. E vira-se para os primos, que são primos, diz, isto é o demónio que anda a enganar. Eu amanhã não vou lá mais. Eu vou ficar em casa. E lá está o poder da oração. A força da oração. O Francisco e a Lúcia, nessa noite, não dormem. Ficam a noite toda a rezar o Francisco e a Jacinta, não dormem. Ficam a noite toda a rezar pela Lúcia, para que no outro dia de manhã os três possam ir à Cova da Iria para estar com Nossa Senhora. E a Lúcia acorda no outro dia de manhã, tranquila, e diz, então, vamos para a Cova da Iria, porque Nossa Senhora está à nossa espera. Ou seja, a mudança que aconteceu pela graça da oração. Portanto, aqui nós vemos e vemos como é importante cada aparição. Mas o que quiseres, Cátia Lúcia, quando quiseres terminar, está tranquilo. A gente ainda tem a gente tem 10 minutos e a gente só tem... Pronto, eu posso ficar aqui, vamos ficar com a aparição... Mas se você tiver disponibilidade, a gente pode falar pelo menos sobre as aparições e a gente deixa os outros temas para a próxima live. A gente pode, inclusive, tá bem. Vocês que estão online... Então, a aparição de maio, não é? E vou aqui pôr o diálogo como ele foi. Então, Nossa Senhora aparece, não é? Ficaram surpreendidos por essa luz, que pensavam que era trevoada. E então começaram a correr para casa. E quando Nossa Senhora desce sobre uma azinheira, Carrasqueira é uma azinheira pequena, não é? A Catiúcia viu aquela azinheira grande que estava lá, que é do tempo dos pastorinhos, era uma azinheira daquele tipo, mas muito pequenina, que depois ela é mais ou menos 1 metro, 1,5 metros, não tinha mais. Baixinha, e Nossa Senhora e como até uma curiosidade que eu tenho, quando eu estive em Fátima, eu vi essa azinheira grande e disseram onde estava a azinheira pequena, né, essa árvore. E falavam que as pessoas que depois acompanhavam os pastorinhos nas aparições, e quando Nossa Senhora aparecia, que eles viam a baixa da árvore onde Nossa Senhora pisava. É verdade isso, né? Isso é muito lindo, porque eles não estavam vendo a Virgem, mas eles estavam vendo a rebaixar das folhas quando Nossa Senhora pisava na azinheira. Isso é verdade. Há muitos testemunhos disso, principalmente em junho e julho. Há muito, porque eram poucas pessoas e então portanto, não se distraíam umas às outras e aquelas que estavam mais próximas viu, de facto, as folhas e os ramozinhos vergarem um bocadinho e depois, quando Nossa Senhora subia ao céu, as folhas endireitavam novamente. E às vezes havia movimento, enquanto os pastorinhos estavam ali, num diálogo, havia esse movimento, como Nossa Senhora tivesse a fazer algum movimento ao falar com os pastorinhos. Isso também há testemunhos disso, sim. Que coisa linda. Então, na primeira aparição, foram quantas aparições, Joaquim? Quantas aparições? Foram seis, mas Nossa Senhora disse que viria uma 7ª vez. Essa 7ª vez
pronto, não se sabia quando. Ela foi a 15 de julho de 1921. Porquê? Porque é quando começa a haver muitos conflitos por causa das aparições, as aprovações, alguns sacerdotes que estavam a favor, outros não, que não estavam. Todo este processo de aprovação, o Sr. Bispo que tinha sido recém-chegado à Diocese, portanto, porque a Diocese é restituída novamente em 1918 e depois, em 1921, aparece logo este problema, não é? Os processos todos. O andar sempre à procura da Lúcia para perguntar coisas e mais coisas, e o Bispo achou por bem mandar a Lúcia para o Porto, para o seminário de Vilar. Tinha lá umas irmãs, e então mandou para lá. E então Lúcia diz que sim ao Bispo. Mas depois, pensando bem, e vendo que a mãe ia ficando sozinha, porque entretanto o pai da Lúcia morre, e que a mãe ia ficar sozinha, o que é que a Lúcia pensa? Não ir, ficar em casa escondida, para ninguém mais a chatear. E então vai-se despedir nesse dia, lá à Cova da Iria, e está num montezinho, porque aquilo era terra, portanto era pinhal, tipo floresta, como vocês chamam aí, não é? E ela estava virada para o sítio da capelinha, mais ou menos onde hoje está o edifício da Basílica Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Portanto, mais ou menos ali, ela estava voltada para a capelinha a despedir-se, que não voltaria mais ali, que é para não ser vista nisso. E Nossa Senhora aparece por trás, e ela estava de joelhos, aparece por trás e toca-lhe no ombro. E diz, obedece ao Bispo, né? Porque o meu Imaculado Coração te acompanhará sempre, não é? E ela fala da mãe. E ela diz, eu também estarei ao lado da tua mãe. Ou seja, também acompanho a tua mãe. E ela decide então, e vai então de comboio para o Porto. Portanto, há essa sétima aparição que, claro, que Nossa Senhora sabia todos o processo de que aquilo que se ia desenrolar, não é? Portanto, é neste sentido que acontece. Então, como eu disse, na primeira aparição, Nossa Senhora aparece, diz, não tenhas medo, não vos faço mal. A Lúcia pergunta de onde é que ela é, e ela diz, sou do céu, o que é que me quer? E eu disse, vim aqui para vos pedir que venhais aqui 6 meses seguidos, no dia 13, à mesma hora. Depois eu direi quem sou e o que quero. Depois voltarei, a tal 7ª vez que estava aqui a falar, não é? Já nessa altura, etc. Depois voltarei uma 7ª vez. E não deixou mais vez nenhuma. Eu há bocado disse que era julho, não, era junho, foi em junho, 16 de junho. Depois a Lúcia pergunta, então eu também vou para o céu? Sim, tu vais. E a Jacinta? Também. E o Francisco? Também. Mas, aqui o Francisco, mas tem que rezar muitos terços, né? E então, logo neste momento, ela lembrou-se de perguntar por 2 amiguitas que tinham falecido. Uma tinha à volta de 14, 15 anos e a outra acho que tinha 18, 19 anos. Que era a Maria das Neves e a outra a Amélia. E ela disse, tinha morrido 2 amigas que estavam lá em casa a aprender a ser tecedeiras, portanto, a fazer tapetes, com a minha irmã mais velha, a Maria das Neves, e a Nossa Senhora diz, a Maria das Neves está no céu. E a Amélia, pergunta à Lúcia, está no purgatório até ao fim do mundo. E esta Amélia era a mais velha. Ou seja, Catiúcia, para ti, para mim e para aqueles que nos estão a ouvir, nós que já temos alguns cabelos brancos, pelo menos eu tenho mais, não é, responsabilidades, não é, do que uma criança. É verdade.
E nós temos que repensar muito a nossa vida. Porque aqui está a promessa, não é? Aqui está. E disse que iam breves para o céu e assim foram. Também diante de uma pandemia não, uma epidemia, não é? Que naquele tempo aconteceu. E portanto, quanto mais velhos,